Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui para esse tempo de louvor, para mais uma vez adorarmos a Deus. Convidá-los para lermos a palavra de Deus, darmos continuidade ao nosso culto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Texto bastante conhecido. Narra o fato quando Jesus curou 10 leprosos. Quero tomá-lo por base hoje, para nós darmos sequência ao propósito que nós fizemos aqui na passagem do ano. No culto da passagem do ano, quem não estava aqui, nós fomos desafiados a viver um ano na vigilância de não nos infectarmos, infectar a nossa vida com a doença de falar mal, pensar mal, fazer mal aos outros. Isso anula tudo aquilo de bom que tem na vida. Às vezes você ouve coisas boas, come coisas boas, mas permite que esses venenos da alma venham te intoxicar. E nós fizemos um propósito, e você que não estava aqui, ainda que resumidamente, se você quiser entrar conosco no propósito, tenho certeza que a sua vida será curada, abençoada, as bênçãos serão retidas, porque muitas vezes as coisas boas, elas são contaminadas pelas coisas ruins e coloca tudo a perder. E a gente não sabe por quê. Tá bem? Então hoje nós queremos dar continuidade a este assunto, e eu quero falar com os irmãos no seguinte tema: 365 dias sem esquecer de Jesus. Quem me entendeu, diga amém. Ainda que o Ricardinho me lembrou que esse ano tem 366. Janeiro, fevereiro tem 29. E ainda que nós vamos fazer o compromisso, já é o 5º dia. Então sobrou 362. 4 já foram. Mas estamos no comecinho do ano e eu creio que nós temos muito a aprender com este texto. O nosso texto começa Jesus encontrando 10 leprosos. Esses 10 homens, eles estão unidos pela dor. Talvez se eles não fossem leprosos, nunca conheceriam um ao outro. Mas a lepra, ela não dava opção para a pessoa. Ele podia ser rico, pobre, inteligente, novo, velho, forte, fraco. Uma vez leproso, ele era leproso. Ele tinha uma pesada sentença de morte aos poucos na vida dele. Porque ser diagnosticado com a lepra era uma tragédia, era algo horrível, você pode imaginar, a pessoa vai se decompondo vivo, e não tinha cura, e eles estão ali unidos pela dor. A própria lei hebraica dizia que eles tinham que viver separados,
E quando alguém que não sabia que eles eram leprosos se aproximasse de longe, 100 metros, eles tinham que gritar, imundo, para que as pessoas não se aproximassem. Essa era a vida deles. Vamos lembrar que 10, na numerologia bíblica, significa um número completo. 10 quer dizer um número completo. Por isso a parábola das 10 virgens, que não é um fato, é uma parábola, ela está se referindo a todos os que sabem ou sabiam na época da parábola do noivo. E Jesus disse que metade era prudente, metade era imprudente. Então 10 é um número completo. Porque todos os números que vão se repetir estão ali. Ninguém começa contando do 0, começa contando do 1. E no 10, o 1 se junta com o 0 e todos os números a partir daí vão se repetir. 10 era o número exigido para que uma cerimônia de casamento judaica fosse realizada. Não podia ser feito com 9. Tinha que ser 10. 10 é o número completo. E aqui nós temos nos 10, 9 eram judeus e 1 era samaritano. O que voltou para agradecer não era judeu. Ele era samaritano. 9 foram curados, abençoados com a cura da lepra, algo desconhecido até então, um grande milagre, um milagre maravilhoso. E 1 foi curado e salvo. Só o que voltou, ouviu de Jesus a frase, os teus pecados estão perdoados. Os outros continuaram com seus pecados. Foram curados da lepra, foram abençoados, mas não ouviram esta frase, os teus pecados estão perdoados. Ou numa outra tradução como a que nós lemos, a tua fé te salvou. Jesus está atestando que ele está salvo. A tua fé te salvou. Está salvo. Os outros 9 não ouviram isso de Jesus. Então, queridos, nós temos aqui um exemplo de 9 por 1. 9 por 1. Se 10 é um número completo, nós diríamos hoje a população da Terra é 7 bilhões. Se nós aplicarmos esse mesmo raciocínio de 9 por 1, nós diríamos que 6 bilhões e 300 milhões foram abençoados e 700 milhões foram abençoados e salvos. Continha simples, redondinha. Quem me entendeu, diga amém. Aplicando a regra do 9 por 1 em toda a população da Terra. Os 9 leprosos, você pode imaginar como eles saíram eufóricos, ocupados, esqueceram de Jesus, não voltaram. Tinham motivos, agora eles têm um mundo diante deles, foram curados, eles eram leprosos, estavam confinados a viver ali se decompondo. Agora estão limpos, como se nunca tivessem tido lepra. Eles estão alegres, eufóricos e têm a vida diante deles, uma nova agenda, encontrar famílias, encontrar amigos, fazer o que eles tivessem vontade de fazer. E seguiram para suas vidas. Mas isso são os 9. E o 1? O 1 também está eufórico, ele também foi curado, ele também está feliz, ele também tem família. Ele era para estar mais confuso do que os outros, porque ele acreditava que só em Gerizim podia acontecer isso, conforme os samaritanos acreditavam. Os samaritanos acreditavam que era no Monte Gerizim que tinha que adorar. Mas ele, agradecido, ele lembrou de Jesus. Vamos lembrar ainda que na simbologia, usando os símbolos da Bíblia, a lepra, a Bíblia compara ela ao pecado. Então preste bem atenção para você entender como isso é abençoador. O que a lepra faz por um tempo, representa aquilo que o pecado faz para sempre. Então imagine se você fosse um desses 10. Se no auge da sua vida, ou no meio dela, em algum momento da sua vida,
você se visse leproso. Tragédia. A vida acabou. O que sobra dela é sofrimento. A Bíblia usa o exemplo da lepra para dizer que o que a lepra faz e que está ao alcance dos seus olhos é uma amostra daquilo que o pecado faz com a vida e para sempre, por toda a eternidade. O que lembrou-se de Jesus, ele foi salvo. Os 9 que não se lembraram, talvez se a gente quisesse advogar para eles, nós diríamos, esqueceram. Esquecer é uma coisa perigosa. Por isso o nosso tema, 365 dias sem esquecer de Jesus. Em Jeremias 2,32, Deus reclamou através do profeta Jeremias da nação de Israel, dizendo, olha, o meu povo se esqueceu de mim dias sem conta. Essa expressão não quer dizer para nós, vocês não conseguiriam contar quantos dias vocês se esqueceram de mim. É uma reclamação de Deus oficial através do seu profeta, dizendo, eu tenho observado como vocês se esqueceram de mim. Com que frequência nós nos esquecemos de Deus? Todos nós esquecemos coisas. E coisas que trazem prejuízo. Todo esquecimento tem sequelas. Agora a pergunta é, de Deus, com que frequência a gente se esquece de Deus? Lá em Jeremias 2,32, quando ele diz, o meu povo se esqueceu de mim por dia sem conta, no versículo 12 ele diz, Deus fala para os céus, ó céus, espantai-vos, coisa horrenda está acontecendo, o meu povo se esqueceu de mim. Deus está falando para os arcanjos, querubins, serafins, seres viventes. Ó céus, está acontecendo na terra uma coisa horrível, uma coisa espantosa. O meu povo se esqueceu de mim. Ele vai dizer depois, no versículo 12, ele disse, no versículo 11, ele diz assim, olha, as nações, que não é povo de Deus, que tem deuses que nem deuses são, não fazem isso. Não trocam de deuses. Deus pergunta, por acaso alguma nação alguma vez já trocou de Deus? Não. Falou, o meu povo fez isso. Meu povo. No versículo 27, na parte B, ele diz assim, me viraram as costas, mas vindo a angústia, eles vão dizer, socorre-me. Viraram as costas, mas quando a angústia chegar, eles vão dizer, livra-nos. O versículo 26 diz, eles serão envergonhados como ladrão quando apanhado em flagrante. Você já viu um ladrão sendo apanhado em flagrante, quando entrevistado, a cara dele, né? Falou, esses que se esqueceram de mim, eles serão envergonhados como um ladrão quando apanhado. Então, queridos, esquecer é uma coisa fácil. É deixar de lembrar. Esquecer é simplesmente sair da memória. É você não dar o devido valor. Do mesmo jeito que lembrar é trazer a memória, é recordar. E quando a gente esquece de qualquer coisa, tem que ser com ela. Você esqueceu de desligar o fogo? Esqueceu de desligar o forno? Foi embora, deixou ligado? Vai acontecer alguma coisa. Você esqueceu de prestar atenção? Alguém pode morrer, você pode morrer. Algo trágico. Foi só um esquecimento. E agora, esquecer-se de Deus. Qual a sequela? É o que o texto nos mostra na vida dos 10 leprosos. No Salmo 137, versículos 5 e 6, o povo de Israel, um remanescente fiel, quando eles foram para o cativeiro babilônico, Babilônia era uma das maravilhas do mundo. Israel saiu de sua terra, seu templo foi destruído, seu culto foi desfeito. Eles estão agora
na Babilônia. E Babilônia oferece para eles uma oportunidade. Falou, olha, vocês são músicos, vocês têm harpas, toquem, cante. O Salmo 137, eles dizendo assim, jamais que a minha destra, a minha direita perca a sua agilidade, a sua destreza, que a minha língua grude ao céu da boca, se eu não preferir Jerusalém, se eu não lembrar de ti, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Eu quero que a minha mão perca a sua agilidade, que a minha língua grude no céu da boca, se eu me esquecer de você. É o voto do povo de Deus, como povo de Deus, ao Deus deste povo. Da mesma forma como Deus se comprometeu com eles em Isaías 49:15, dizendo, vocês já viram uma mãe se esquecer de um filho que mama? Acaso pode isso acontecer? Ainda que aconteça, todavia eu não me esquecerei de ti. Ainda que isso aconteça. Então, quando acontece de Deus esquecer alguém, é porque Deus já cansou de ser esquecido. Quem está me entendendo, diga amém. Aí a pessoa diz assim, ai, Deus se esqueceu de mim. Será que não é o contrário? Por quantos dias Deus foi esquecido? Citar apenas um caso. Viu quantas vezes Deus insistiu com Saul? E Saul se esquecia constantemente do Senhor. Até que chegou o dia que Deus chamou Jessé e falou assim, Jessé, até quando você vai ficar com dó de Saul? Eu já o rejeitei. Você vai ficar com pena dele até quando? Pega o chifre com azeite e vai para a casa de Jessé. Falou para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Pega o chifre e vai para a casa de Jessé, que eu já me provi de um rei, já tenho outro. Não quero mais saber de Saul. Aí Saul vai lamentar, vai se relacionar com demônios, vai prantear, vai perseguir Davi, porque Deus não fala mais comigo, Deus não fala com sonhos, Deus não fala nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas. De todos os jeitos que Deus fala, Deus não falava mais com ele. Deus disse, eu o rejeitei. O que nós teríamos que dizer para os 7 bilhões de moradores da terra é, se vocês não se lembrarem de Deus, chegará o tempo que Ele esquecerá de vocês. Você sabe que a condenação que a Bíblia anuncia, lago de fogo, chama-se trevas exteriores. Você sabe que a palavra inferno quer dizer esquecimento. Esquecidos. Onde Deus não é mais possível. Onde todas as bênçãos de Deus não é mais possível, onde a vida, a comunhão não é mais possível. E por que foram esquecidos? Porque Deus não se lembrou deles? Não. Os 10 leprosos é um exemplo para nós de que o número é completo, a morte de Jesus é poderosa para salvar todos. Quando alguém diz, ou todos são salvos, ou todos são perdidos, porque Deus é Pai de todos, eles não estão errados. A morte de Jesus tem poder para salvar a todos, igualmente a todos. Sem exceção. Porque aos olhos de Deus todos são maus. Todos são filhos de Adão, todos são pecadores. Esses 10 leprosos, eles estão unidos pela dor. E a humanidade está unida pelo fato de serem todos pecadores. Não tem bons. O pecado é como a lepra. O que ela faz por um tempo, o pecado faz para sempre. A salvação está no fato de Deus se lembrar do pecador e salvar a todos, como Ele fez com os 10 leprosos. Ele não perguntou aí quem é judeu, quem aí tem religião, quem aí é melhor. Eles ouviram falar de Jesus, viram que era Jesus, gritaram para Jesus de longe e falou, Senhor, tenha misericórdia, o Senhor pode nos limpar. Ele falou, vocês estão limpos, pode se apresentar ao sacerdote. A lei dizia que um leproso, se ele fosse limpo, curado, ele teria que se apresentar ao sacerdote e somente o sacerdote poderia declará-lo limpo, para que ele pudesse participar do culto ou do cerimonial. E quando Jesus falou para eles, vai se apresentar ao sacerdote, eles estavam leprosos, mas eles foram.
E no caminho eles ficaram limpos. Olha a guinada que deu a vida deles, de quando eles estavam saudáveis para leprosos, e agora de leprosos para saudáveis. Isso não é um fato para ser esquecido. Isso não é um fato para esquecer, porque se esquecer é tirar da memória, e na memória nós temos tudo aquilo que foi imprimido na nossa vida. Sabe o que está guardado na nossa memória? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nos fizeram, aquilo que nos impuseram. São impressões, foram imprimidas em nós, estão aí na nossa memória. E este fato aqui é um fato memorável. Eles eram leprosos. Estão limpos. Será que algum dia aconteceu algo mais memorável para eles guardarem na memória do que o dia que eles foram curados da lepra? Como esquecer disso? Isso vai ter sequelas. Como deixar escapar, deixar de lembrar, não dar valor a um fato dessa grandeza, dessa magnitude? E o que o texto está falando para o mundo todo é que todos nós éramos igualmente pecadores. A morte de Jesus alcança todos, 7 bilhões de moradores da humanidade. Mas quantos estão voltando para viver uma vida com Ele, tendo a consciência de que o que aconteceu com eles, ao se encontrarem com Deus e serem perdoados dos seus pecados, terem os seus nomes escritos no livro da vida, é algo memorável, que não pode nunca, nem por um só dia, ser tirado da sua memória. Quem está me entendendo, diga amém. Mesmo assim, se alguém me perguntasse, com que frequência você se esquece de Deus? Talvez eu teria vergonha de dizer, às vezes eu me esqueço. A vida em Babilônia é muito corrida. O mundo oferece muita coisa. O sistema trabalha exatamente para você não ter tempo para Deus. E quanto mais você tem, mais Ele te oferece. E quanto mais você consome, mais Ele te oferece. E às vezes nós vergonhosamente nos esquecemos de Deus. O que não deveria acontecer, porque Deus está em tudo que faz parte da nossa vida. Quando eu respiro, é Deus. Quando você come o primeiro pão da manhã, é Deus, é fruto da terra. Quando você olha para o céu, é Deus. Quando o sol brilha, é Deus. Quando a chuva cai, é Deus. Quando você caminha, é Deus. E porque Deus está o tempo todo, em cada respiração, em cada passo da minha vida, e eu não me lembro dele. Se eu não desligar o fogo, eu vou ter prejuízo, mas esquecer de Deus, eu acho que não. Os irmãos estão aí? Diga amém. Então, queridos, o que é que pode desativar, ou seja, tirar do sistema ativo a nossa memória? O que é que trabalha contra a nossa memória? Vamos ouvir o próprio Deus falando, para a gente não correr risco de falar de um assunto tão sério, sem segurança. Eu vou citar para vocês, depois vocês podem ler em casa. Em Deuteronômio 8, Deus disse para o seu povo assim, olha, quando vocês entrarem em Canaã, e vocês vão ter uma vida boa. Eu vou dar vitória sobre os vossos inimigos, e a terra vai produzir o melhor, e vocês comerão o melhor da terra. Só que tem um problema. Quando vocês começarem a comer e a se fartar, quando vocês construírem casas boas e morar nelas, quando multiplicar o vosso gado, quando aumentar o seu ouro e aumentar a sua prata, se você elevar o seu coração e te esquecer do Senhor teu Deus, que te deu toda essa prosperidade, e começar a dizer no teu coração, não, foi eu, foi o meu braço, foi eu que consegui. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão perecer, assim como as nações que assim fizeram pereceram. O próprio Deus dizendo.
Então, queridos, Deus está dizendo assim, sabe quando a sua memória pode ser desativada em relação a Deus? Quando você tem muito para comer e tem muito para se fartar. É verdade. Talvez aqueles 10 leprosos, antes de serem leprosos, eles nunca pensariam em gritar para Jesus. As pessoas que estão fartas, elas pendem para o esquecimento. Sabe quando a gente grita a Deus? Quando a gente tem pouco. Quando a gente tem pouca honra, quando a gente tem pouca saúde, quando a gente tem pouca vida, quando a gente tem pouco dinheiro, quando a gente tem poucos amigos, quando a gente tem pouca alegria. Mas quando a gente se farta, aí Babilônia se apresenta dizendo, olha, aqui é um lugar. Aí o mundo te oferece cada vez mais. E muitas vezes nós vamos nos tornando um consumidor deste mundo. E Deus disse para o seu povo, em Deuteronômio 8, e eu vou citar o que Pedro diz na sua carta para nós entendermos o quanto isso pode nos avisar deste perigo que nasce dentro da gente mesmo. Isso é natural do homem caído. Quando ele tem sobrando, ele se esquece de Deus. Eu acredito que todos nós aqui podemos dizer assim, Senhor, nós somos esses que têm fartura para comer. Acho que todo mundo aqui tem. Quem tem, diga amém. Amém. Aquele banquete, aquele aparador. Aí você vai lá com o pegador, pega uma coisinha aqui, outra ali. Por que eles não estão comendo? Não, estão fartos. Comer o que a gente mais faz na vida. O tempo todo a gente está farto, a gente tem reserva. A gente tem de sobra. Aí, geralmente as pessoas falam, estou precisando dar uma diminuída, tem que dar uma queimada. Tá? Tanque cheio. O tempo todo. E sabe o que Deus diz? Falou, quando vocês estiverem assim. Quando vocês tiverem fartura para comer. Quando vocês estiverem morando em boas casas. Quem aqui mora em boa casa? Diga amém. Glória a Deus por elas. Quando multiplicar os seus rebanhos. Quem aqui come carne a hora que quer? Diga amém. Diminuiu um pouquinho, né? Porque a carne está mais difícil. Mas ter rebanhos na época, gente, significava que eles tinham que matar o gado e repartir ele para ter o que comer. Aqui é como se a gente fosse fazendeiro, porque você tem açougues com carne pendurada diante dos seus olhos para você ir lá e comer a hora que você quiser, você tem o dinheiro e compra. Seus rebanhos são multiplicados. O mercado oferece de tudo que a terra produz e você olha e compra o que os seus olhos desejam. Quando multiplicar o teu ouro e a tua prata, Deus está falando que um povo que no Egito não tinha nada. Esse povo comia resto. Esse povo comia comida de escravo. Então as casas deles eram do Egito, tudo que eles tinham era do Egito, eles não tinham nada. Ele falou, agora vocês vão ter o que é de vocês. É o Senhor quem vos deu. Mas quando isso acontecer, se você levar o teu coração e esquecer do Senhor teu Deus, e Deus lá na frente vai usar o profeta dizendo, olha, foi isso que aconteceu, o meu povo se esqueceu de mim. Céus, horrorizai-vos. Quanto tempo ele esqueceu? Por dia sem conta. Por dia sem conta. Viveram dias e dias e dias e dias sem lembrar que o Senhor, comendo, bebendo, vivendo do sol, da lua, da chuva, da terra, sendo mantidos por Deus, mas se esqueceram que o Senhor é quem os supria. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, comer e fartar, construir, viver a vida boa que a gente vive, isso daí são coisas que desativam a nossa memória em direção a Deus. Precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Para você não ser enganado, tragado, sugado por este mundo, que produz sempre mais para fazer de você um consumidor e viver como vive o mundo,
dependendo de Deus e vivendo como se Deus não existisse. Esse esquecimento de Deus trará para a vida deles a recíproca, Deus se esquecendo deles. E quando isso acontecer, eles serão destruídos, disse lá em Deuteronômio 8:20. Como as nações que o Senhor destruiu, isso vai acontecer com vocês, vocês perecerão. Porque a vida ela existe em Deus, uma vez que Deus esqueceu de alguém, acabou para essa pessoa. Queridos, como ativar a nossa memória para Deus? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 10, nós teríamos que dizer aqui que essa é uma mensagem para os 700 milhões de ex-leprosos que voltaram para agradecer. A mensagem para nós, cristãos. É uma mensagem para os 700 milhões de ex-leprosos, ou seja, ex-pecadores, ex-condenados, ex-malditos, que agora voltaram para a posição de vivos para Deus, abençoados por Deus, curados, libertos, salvos, cancelado a culpa. Fato memorável que jamais pode ser esquecido. Você sabe para onde vai um pecador sem salvação? Você sabe para onde vai um pecador arrependido, salvo? Nunca vai acontecer na vida de alguém algo mais memorável que isso. Portanto, isso não pode sair da memória. Não sem causa, não sem consequência. Não sem perdas irreparáveis, porque o pecado ele faz de uma forma que marca a pessoa para sempre, diferente da lepra que traz o sofrimento por um tempo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Está projetando aqui para vocês lerem aqui. Ó. Aqueles a quem? Então está se referindo a um grupo. Aqueles 6 bilhões e 300 milhões que se esqueceram de Deus, que estas coisas que Pedro vai falar não estão presentes, eles estão vendo o sol que está perto, esqueceram da purificação dos seus pecados. Não vão voltar para Deus para dizer obrigado, portanto não serão salvos. O que é que eles estão esquecendo? Versículos 3 e 4. Que Deus nos deu todas as coisas doadas para a vida eterna, o completo conhecimento que Ele nos chamou, livrando-nos da corrupção que há no mundo em que vivemos, da maldição do pecado. Eles esqueceram disso, que eles foram libertos da corrupção, que para eles foram doadas preciosas promessas, que Deus no seu eterno propósito, através do seu eterno poder, nos agraciou mais do que da cura da lepra, mas sim da cura do problema do pecado. Cancelou a culpa, cancelou a maldição. Então, queridos, nós somos aqueles 10 que foram curados, a cura do pecado. Aí o versículo 10 diz assim: então você tem que procurar com diligência confirmar a sua vocação e a sua eleição. Preste bem atenção aqui. No meio de 7 bilhões, você faz parte de um grupo seleto de 700 milhões. É 9 por 1. Como é que eu fui parar num grupo seleto desse de 9 por 1? Eleição, vocação. Deus te alcançou no meio dos leprosos, dos pecadores malditos, filhos de Adão. Te elegeu, te vocacionou, te chamou para a salvação, por seu eterno poder, te deu as coisas doadas da vida eterna e te fez as promessas de salvação. E agora que você está sabendo que você é um eleito de Deus para fazer parte da vida eterna, e aí? O que você vai fazer? Nada? Esse assunto não te interessa? Você não vai querer saber o quê? Como? O que você tem que fazer? Você foi eleito para uma coisa e ela não te chama atenção? Você faz parte do 1 contra 9. Foi eleito.
Tem gente que você fala da salvação, do perdão dos seus pecados, eles amém, não perguntam, mas como que é? E agora? O que eu tenho que fazer? Eu fui eleito? Para quê? Eleito para morar com Deus na eternidade, cancelou os meus pecados e... O que é essas coisas que Pedro está falando? Porque você tem que confirmar a sua vocação. O versículo 10 está dizendo, então agora você tem que confirmar com diligência a vocação e a sua eleição. Você foi chamado para quê? Para o reino dos céus. Então, amém, glória a Deus, isso é um fato memorável. E o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que viver? Qual o procedimento? Fui eleito por Deus para a vida eterna. Não pode esquecer de Deus e deixar isso como se fosse uma coisa de menor importância. Tirar da lembrança. Não entender que isso é algo memorável. Prejuízo vai ser seu. Prejuízo será nosso. Então o versículo 5 vai dizer, você vai precisar associar a vossa fé. E vai dizer uma listinha de coisas que são elas que te dão o ingresso no reino eterno de Deus. Se Deus colocasse uma nave aqui nos céus e dissesse assim, olha, essa nave vai te levar para a eternidade e tem alguns quesitos para embarcar. Nós procuraríamos saber quais são e faríamos de tudo para cumpri-los. Mas não tem nave. Existe uma porta, e essa porta chama-se Jesus, que leva um caminho, que leva para a vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu vou ressuscitá-los no último dia. E estas coisas que Pedro vai dizer aqui, ele vai dizer assim, olha, então você tem que associar a sua fé, porque todos nós temos fé, amém? Cuida dela. Você precisa dela para viver aqui e precisa dela para ir embora daqui. Só não vai precisar dela no céu. Cuide da sua fé. Acrescente à sua fé a virtude, acrescente à virtude o conhecimento, acrescente ao conhecimento o domínio próprio, acrescente ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Uma listinha, ele falou assim, essas coisas, falou, quem não tem essas coisas, ele está cego, ele só vê o presente e ele se esqueceu da purificação dos seus pecados. Todas as pessoas que foram purificadas dos seus pecados têm isso bem vivo dentro do seu coração. Quem me entendeu, diga amém. Nós precisamos ter isso bem vivo. Porque o versículo 8 vai dizer, estas coisas existindo e aumentando, vai fazê-los nem inativos e nem infrutuosos. Essas coisas dentro da sua vida vai te manter ativo e frutífero. Sem essas coisas você vai ficar inativo e infrutuoso. E o versículo 11 diz, é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente suprido a vossa entrada no reino eterno. Suprido. Como? Estas coisas. Vivas, memoráveis, acontecendo na nossa vida. Então, queridos, eu preciso encerrar e quero encerrar dizendo isso. Ou nós nos colocamos no lugar de um leproso para sentir o que é um leproso, ou seremos o próprio leproso. Então, por um momento, se coloque no lugar dele. Faça de conta que você é um dos que em algum momento da sua vida foi acometido da lepra. Procure se sentir como tal por um momento. A partir do momento que você começou a imaginar em você como um leproso, o próximo pensamento seu é Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Se fosse de fato, se eu me sentir como tal, se fosse eu, no exato momento que eu fosse diagnosticado com a lepra, a primeira coisa que eu diria, Deus, e agora? Agora Deus. Acontece que
Ou nós nos colocamos no lugar de um leproso, ou nós seremos o próprio leproso, porque todos nós já entramos neste mundo com o pecado. Nós fazemos parte daquele grupo de 10 que, quando encontrou com Jesus, ele falou assim: olha, vocês estão limpos. Não perguntou se você é rico, pobre, feio, bonito, gordo ou magro, entendido, leigo. Falou: olha, vocês têm consciência que estão leprosos? Têm consciência que são pecadores? Querem o perdão dos vossos pecados? É isso que você está pedindo para Deus? Está bem, vocês estão perdoados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Está todo mundo limpo da parte de Deus. Vão viver a vida. E agora o mundo oferece um mundo de oportunidades para quem está vivo. Mas tem um dos 10 que falou assim: eu estava morto. A vida tinha acabado para mim. Eu vou lá voltar. Vou voltar lá, vou falar com ele. Pulando, alegre, saltando, prostrou-se aos seus pés e o adorou em gratidão. Era de se esperar que os 10 fizessem isso. Também muita gente vai dizer: a Deus nem liga se alguém não fizer. Liga assim. Jesus falou assim: cadê os 9? Pergunta difícil de responder para Jesus. Quando ele pergunta: eu curei todos, cadê os outros? Eu salvei todo mundo, cadê os 6 bilhões e 300 milhões? Onde eles estão? Perdoei todos, salvei todos, morri por todos, derramei meu sangue por todos. Cadê eles? Senhor, não sei. Não sei, eles estão por aí. Eufóricos, radiantes, cheios de vidas. O mundo oferece cada vez mais coisas para eles, e eles têm tempo, recursos, vida, gás, fôlego, mas eles esqueceram do Senhor. Estão vivos, indo e vindo de um lado para o outro nessa terra, mas esqueceram do Senhor. Eu quero propor aos irmãos, na continuação daquilo que nós ouvimos na passagem do ano, no primeiro culto de domingo deste ano, vivermos um ano sem esquecer de Jesus. Amém? Isso nos abençoará muito. Eu sei que o mundo tem um mundo de coisas para todo mundo fazer. E não é pecado sair eufórico pulando: Jesus me salvou. Não é pecado fazer tudo aquilo que Deus te permite fazer. Nós só não podemos esquecer de Jesus. Porque o esquecimento de Jesus, como disse Deus, quando as coisas são fartas, quando a vida é tranquila, quando o corpo não dói, quando o ouro aumenta, quando a prata aumenta, quando nós vivemos vida boa, é uma coisa normal. A nossa memória se desativa em relação a Deus. Nós nos sentimos protegidos, nos sentimos supridos, dirigidos, e é perigoso. Deus disse para Moisés: diga para o povo que se eles se esquecerem de mim, eles vão perecer. E Moisés continua dizendo para nós até hoje: nós não podemos esquecer de Deus, senão nós pereceremos. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar agora a fazermos um compromisso com Deus. Compromisso fácil, compromisso simples, compromisso abençoador, de não viver um único dia sem esquecer de Deus. Você vai lembrar dele quando você respirar, comer, andar, ver o céu, ver o verde da terra, ver a vida na terra,
é o Criador da vida. Quando você ver uma planta, quando você ver um pássaro, quando o sol brilhar, você vai dizer: Deus, Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor não sai da minha memória, porque o fato mais memorável da minha vida é o dia que o Senhor morreu pelos meus pecados, em Cristo Jesus. Eu não quero nunca mais me esquecer do Senhor nenhum dia da minha vida. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo diante da sua palavra. Te agradecemos pela tua palavra e a recebemos como tua palavra. E queremos, ó Deus, escondê-la no nosso coração para não pecar contra ti. Obrigado, ó Deus, por este pão, por esta luz, por este evangelho que nos ilumina, que nos alimenta, que nos adverte, que nos conduz, ó Deus, num caminho, num mundo de trevas. No mundo sem luz, nós somos iluminados pela tua palavra e te agradecemos por esta feliz oportunidade de termos a tua palavra diante de nós, no nosso coração. Permita, ó Deus, que ela cumpra o que lhe apraz, que ela produza vida, que ela produza reverência, que ela produza, ó Deus, adoração, gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós oramos, ó Deus, por todos aqui nesta noite, que a tua palavra seja, ó Deus, viva no coração do teu povo, porque a palavra que sai da tua boca não voltará vazia, ela cumprirá aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.